Boa noite. Como vocês estão? Vocês estão bem? Hoje é a nossa live. Nós vamos falar sobre a criança interior e as suas feridas emocionais que a gente traz na nossa vida adulta. O Instagram tá chamando as pessoas. Aproveitar, já vou colocar aqui o tema dessa live. Oi, Karen, boa noite. As feridas emocionais. Criança interior. Boa noite. Deixa eu só fixar aqui. Boa noite, Márcia, Aline. Vida e gratidão, que eu vou chamar. Olá. Hoje a live vai ser bem especial. Olá, Vida e gratidão. Boa noite. Primeiramente, um feliz ano novo para vocês, né? Desejo aí um ótimo 2023 para vocês todos e todas que estão assistindo agora a minha live. Me chamo Adriana, boa noite, Vi. Me chamo Adriana, sou terapeuta holística e trabalho com as técnicas do Theta Healing e terapia multidimensional. Oi, lindas! Tudo bem com vocês? E hoje nós vamos falar de um assunto que é bastante importante, que nos faz a gente pensar um pouco na nossa vida quando a gente na fase da criança e para ir para a fase adulta. Então hoje nós vamos falar sobre as feridas emocionais. Hoje vamos falar sobre as feridas emocionais que nós carregamos para a vida adulta. Então vou trazer um pouquinho de cada uma e depois vocês vão colocando aqui na live se faz sentido para vocês. Se tiver alguma dúvida para perguntar, vocês vão perguntando, tá bem? Para quem está entrando agora, nós vamos falar sobre as feridas emocionais. Nós vamos falar um pouquinho da nossa criança interior, que reflete completamente nossa vida adulta. Então, primeiramente, eu quero trazer para vocês que nem sempre temos as 5 feridas emocionais. Pode ser que nós tenhamos alguma delas, ou pode ser que a gente tenha todas. Vocês vão sentindo o que vai reverberar aí dentro do coração de vocês. Vou falar um pouquinho de cada uma, trazer alguns aspectos que existem entre elas e vamos tratar aqui na nossa live sobre esse tema que é a criança interior. Então, primeiramente, a gente passa por tantas fases na vida, na fase adulta, que às vezes a gente está repetindo padrões que às vezes a gente não sabe o que está acontecendo, então a gente está repetindo situações, relações, relacionamentos, que vocês vão deparar assim, nossa, por que estou atraindo esse tipo de coisa para minha vida? Então isso, ele vai reverberar muito como foi a nossa criança interior, como eram antes, né? Como nós fomos concebidos, de que forma nós fomos concebidos. Então, a primeira ferida emocional, não digo que é a primeira, mas são 5, nós temos o medo do abandono. O medo do abandono vem através do quê? Quando nós éramos criança, por muitas vezes, nossos pais, as pessoas que nos criaram, precisou de ir trabalhar. E que, para nós que somos criança, não temos a maturidade, e a gente vai pensar que é o seguinte, nossa, eu fui abandonada. Não, nós simplesmente
sabíamos que os nossos pais, no caso o pai ou a mãe, precisava sair de casa para ir trabalhar, para dar o melhor para nós, como era quando nós éramos criança. Então, a gente fica com aquela sensação de abandono. Meus pais me abandonaram, né? Ou então, eu posso dar um exemplo do meu pai. Meu pai sempre trabalhou muito. Então, quem me cuidava, quem me criou foi minha mãe. Então, por muitas vezes, eu sentia essa falta do meu pai. Então, quando ele estava presente, eu queria suprir, né, toda aquela necessidade, aquela vontade de estar com ele, de poder sair com ele, de poder viajar, enfim. Mas por muitas vezes ele não estava ali. Então, para mim, como eu era criança, eu achava que tinha um abandono. Mas não era um abandono naquela situação para mim. Era a questão que eles precisavam sair para trabalhar. Então, quando ele precisava sair, se ausentar da sua casa. E aí, quando a gente é criança, a gente não tem essa maturidade. Então, a gente carrega esse abandono não trabalhado para uma vida adulta. Então, a gente se torna um adulto dependente. Uma dependência emocional. Então, para trazer assim mais próximo disso, é quando a criança tem medo da ausência dos pais e você acaba trazendo isso para sua vida adulta. Então, ou às vezes aconteceu de alguma separação, que é a qual seus pais se separaram, e às vezes os pais não foram ausentes ali, te deixaram, então ou você foi criado pela sua mãe, ou só pelo seu pai, então você sentiu abandono ali pelo esse sentimento, por esse carinho, por não ser nutrido por esse amor. Então a gente acaba se tornando um dependente emocional quando a gente é adulto. A gente acaba se dependendo de coisas, de ambientes. Então, para vocês, o que está reverberando para você no seu coração? Quais são os abandonos, as dependências emocionais que vocês carregam hoje na sua vida adulta? É bom de trazer um pouquinho, sentir o nosso corpo, sentir algumas memórias, ter umas memórias. E muitas vezes isso não acontece, a gente não tem essa percepção no nosso consciente, agora aqui presente. Muitas das coisas aconteceram que estão reverberando o nosso inconsciente. É quando a gente sempre fala no Theta Healing que as nossas crenças, elas são praticamente adquiridas até os 7 anos de idade. Então, até os 7 anos de idade, você está recebendo as crenças que estão no seu ambiente, no que você está ouvindo, crenças que é do consciente coletivo. Enfim, então você, naquela fase ali de criança, naquela fase, você não tem o discernimento, né, do certo e errado. E quando você não tem, você vai trazendo da forma que você sentiu. Por isso, numa sessão de Theta Healing, a gente chama a palavra digging. Digging, o que é? Cavar é uma crença, cavar aquela crença, trazer uma meditação guiada para que você consiga trabalhar esse momento aí que você viveu, vivenciou, ou alguma cena, ou algum sentimento de potência ou de abandono. Então a gente vai o quê? Ressignificar e vai cancelar essa crença e substituir por uma crença fortalecedora, para que você se torne um adulto mais fortalecedor, que você já pode se sentir seguro e segura na perspectiva mais elevada das suas ações no hoje e no agora. A próxima ferida emocional, se alguém quiser comentar aqui, se tem alguma realmente bateu vocês, se tem a ver com esse tipo de medo que passou na sua infância, vocês podem ir colocando aqui também. Eu quero ver vocês escrevendo. Outra rejeição que nós trazemos na nossa infância é o medo da própria palavra rejeição. A rejeição, ela é uma fuga, né? Então, como que você foi lá no ventre da nossa mãe, como a gente foi concebido, de que forma nós somos concebidos? Será que a nossa mãe queria a gente aqui nesse mundo?
Era bom até vocês perguntarem para sua mãe se tem mãe viva, enfim. Perguntar de que forma foi gerado, de que forma foi no momento de tribulação, foi no momento de... Nossa, eu estava no momento que não podia ter esse filho agora, ou então foi no momento de alegre, foi um momento de que realmente eu gostaria de ter tido filho nessa época. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo do meu caso. A minha mãe teve vários filhos, né? E eu cheguei. E eu já fiz uma regressão, né? Já fiz um rebirth. E eu me vi muito querida, muito alegre, muito bem recebida dentro no meu ambiente familiar. E depois eu perguntei para minha mãe, foi dessa forma mesmo, mãe? Foi assim que eu fui recebida? Foi assim que eu fui concebida? Sim. Então, eu tive muito amor ali. E eu também falo isso pelo meu filho, porque hoje eu sou mãe, eu tenho um filho. Então, o meu filho foi planejado. Então, ele não veio no susto, ele veio planejado. Mas muitas vezes não acontece. Às vezes vem no susto, ou às vezes vem de um abuso, às vezes vem de várias N situações. Então, a criança, ali, a partir daquele momento, já a crença já começa a nascer dentro do ventre da mãe. Então, qual é? O medo é o medo da rejeição. O que que você tem, o que que está acontecendo na sua vida que você tem, está atraindo sentimentos, está atraindo relacionamentos que as pessoas te rejeitam. Vocês já perceberam, já olharam isso? Que você atrai pessoas que estão te rejeitando, atrai pessoas que não te aceitam, ou atrai relacionamento abusivo. Então, quais são os aspectos, as coisas que estão fazendo... as pessoas do seu trabalho te rejeitam, as pessoas não te aceitam. Então, qual é as coisas que estão reverberando aí no seu campo? O que está acontecendo na sua vida que você está tendo rejeição, o medo da rejeição? Qual é essa figura? Vocês conseguem imaginar o que está acontecendo? Está acontecendo rejeição no seu trabalho? O que está acontecendo neste momento? E a gente trabalha com isso também, quando a gente trabalha com os downloads do Tata Healing, que a gente ressignifica isso. Que você possa aceitar, que você já pode ser aceito, que você já pode ser seguro, na perspectiva mais elevada. Então é importante a gente trazer esse sentimento e trabalhar com ele. Quando a gente não sabe, não tem conhecimento desse sentimento, a gente só vai repetindo padrões. A gente vai repetindo, vai reverberando no nosso corpo, na nossa saúde, nos relacionamentos, na parte de finanças, na prosperidade. Bom, aqui a Vanessa está dizendo, tenho rejeição dos meus relacionamentos. Isso é importante, Vanessa, você identificar isso. Quais são os relacionamentos que você está atraindo para você que está neste aspecto de rejeição, de abandono. Isso é importante você mapear e trabalhar isso para que essas rejeições, esses abandonos, você possa voltar lá quando você era criança e ressignificar essa cena, ressignificar essa situação. Então é muito importante a gente trazer o que está acontecendo hoje na vida adulta, que você possa trabalhar na sua criança interior. Porque hoje nós somos adultos. Nós passamos por tudo isso. E a gente tem que o quê? Acalmar, fortalecer essa criança interior. Que por muitas vezes ela fica ali, batendo, ou então ela precisa ser acolhida, ou ela precisa ser ouvida, ou então ela precisa de brincar, dançar, cantar, entendeu? Então a gente precisa olhar para ela, que isso faz muito sentido na nossa vida. A próxima rejeição, o próximo sentimento que a gente traz das nossas feridas emocionais é a da humilhação. Quem aqui já foi humilhado? Ou já humilhou alguém? Então, a humilhação é um dos sentimentos que a gente... É uma ferida muito, muito grande. É uma ferida muito grande que a gente passa quando a gente é criança. Ou uma coisa que foi desaprovada pelos nossos pais. Ou porque fomos humilhados perante alguma situação na frente dos outros. Ou então
como vocês recebiam, por exemplo, se vocês eram, né, que vocês eram crianças, levavam para o seu pai, olha, essa lição que eu fiz desse modo, o que vocês acharam? Ou eles diziam para você, não fez mais que sua obrigação, ou eles falavam, não, ou eles incentivavam vocês. Olha que legal, vai, mas faz mais isso mais um pouco, você vai conseguir isso. Então, qual é o sentimento, voltando lá para o seu passado, quais foram as ações que você sentiu na sua infância? Porque por muitas vezes aqui a gente não está para julgar ninguém, nem julgar nossos pais, nada disso. A gente está aqui para quê? Para trazer como nós somos educados, de que forma nós recebemos os sentimentos, emoções, carinho ou não. Porém, os nossos pais eram o que eles tinham naquele momento. Porque a gente só consegue dar o que a gente tem, o que a gente recebe, o que a gente constrói, o que a gente aprende. Então, se você aprendeu se você foi ensinado a ter carinho, a dar amor, a agradecer, você vai se tornar um adulto dessa maneira. Você vai dar carinho para o outro, você vai agradecer o outro, você vai encher de amor. Agora, se você não recebeu, como você vai dar esse amor? Então, você acaba repetindo padrões que eram dos seus pais. Então, para isso, a gente tem essa inteligência de poder ressignificar todos esses sentimentos, de ser diferente, de ser um adulto diferente. E a humilhação é um sentimento masoquista, praticamente. Você acaba atraindo pessoas tóxicas. Você acaba atraindo pessoas que... Então, se você receber humilhação, você vai humilhar o outro, ou de uma situação, ou vai expor de uma maneira vexatória. Então, ou tratar as pessoas com tirania, e sempre buscando mecanismos de defesa para que você sempre seja, nossa, se eu fui humilhado, e às vezes isso é até inconsciente, tá, gente? Às vezes você acaba fazendo, repetindo padrões que você não está percebendo, né? Então, isso realmente é um autoconhecimento, um autodesenvolvimento, que não é numa sessão que você vai praticamente limpar, você vai precisar aí de acompanhamentos, trabalhos terapêuticos, para você poder limpar aí a sua criança interior. Mas a gente pode substituir. Você pode substituir com o quê? Você já pode ser aceito, você já pode ser valorizado. Então, tudo isso são downloads que vêm da fonte criadora que tudo é, para ressignificar esse esse sentimento de humilhação, para que você não atraia pessoas tóxicas para sua vida. E se você está atraindo isso, me diga aqui, escreva aqui, se vocês já passaram por esses tipos de sentimentos que traz desde a infância. São feridas emocionais. A próxima ferida é a ferida da traição. A traição é uma daquelas que, por muitas vezes, eu acabo até me policiando. Como eu falei, eu sou mãe. Então, aquela coisa que, assim, o que nossos pais nos prometeram quando nós éramos criança e que eles não cumpriram. Então, isso é bastante... Por exemplo, eu vou prometer para você o seguinte, vou te dar uma coisa boba, tá? Vou te dar 3 chocolates se você fizer aquela lição. Aí você vai lá, cumpre as lições e não ganha chocolates. A Márcia está dizendo que várias vezes humilhado. Então, se esse é um sentimento que está acontecendo com você, pode ter certeza que você pode ter essa ferida emocional da humilhação quando você era criança. Então, a questão da traição é isso. É prometer aquilo e não cumprir quando você é criança. É prometer aquilo e você não arcar com as consequências. Porque é muito sério, né? Quando você fala uma criança, você desperta nela ansiedade, você desperta nela por muitas coisas que a criança está esperando. Por exemplo, eu sou mãe, como eu falei, se eu vou prometer uma coisa para o meu filho, eu preciso cumprir. Se você não vai cumprir, é melhor nem falar. A Renata está dizendo, os pais diziam, não fez mais que obrigação. Exatamente, Renata. Por muitas vezes também já escutei isso. Por muitas vezes. Mas porque da forma que eles aprenderam,
né, da forma que eles aprenderam. Mas você vê como isso reflete na vida adulta. É a mesma coisa quando você está cumprindo um trabalho. Você quer ser reconhecido, você quer ser valorizado. E às vezes você pode escutar isso de uma pessoa do seu trabalho e falar assim, ah, você não fez mais que sua obrigação, você é paga para isso. É muito chato ouvir isso, né? Muito pesa, né? Quando você tem vontade, disponibilidade, criatividade para colocar aquilo em prática no seu trabalho e você recebe, ah, você não fez mais que sua obrigação. Então você vê como está lá linkado o que a gente ouviu na nossa infância e que a gente precisa ressignificar isso. E o que a gente precisa ressignificar? Que você já pode ser valorizado, que você já pode ser aceito por tudo que você já faz, que você não precisa da aceitação do outro, você não precisa da opinião do outro para que você possa fazer outras coisas, para fazer sua vida ser mais feliz. Então, a traição é um dos sentimentos que acaba reverberando na sua vida adulta. Você acaba sentindo na questão de querer controlar. Controlar é ser controlador. Ah, eu preciso controlar tudo, eu preciso controlar mil coisas. Vou ler aqui um pouquinho o que vocês estão dizendo. A Márcia escreveu assim, no trabalho, várias provações. Já passei. O ser diferente como a dos outros. Muito. Demais, Márcia. A outra Márcia também escreveu, que horrível ouvir dizer que não foi mais do que obrigação. Exatamente. Por quê? Porque se isso está sendo falado pra gente, essas feridas emocionais que a gente escuta, essas coisas que a gente escuta, quando dói lá dentro, é importante olhar para elas, né? Porque ela está repetindo o que a gente ouviu lá quando a gente era na infância. Ela só está repetindo o sentimento de humilhação, um sentimento que a gente não é valorizado, um sentimento de... E você acaba atraindo, e você está atraindo essas pessoas. Por que você está atraindo essas pessoas que estão falando isso de você? Então, é fazer o quê? Uma limpeza. É limpar isso, limpar essas feridas emocionais e fortalecer com crenças novas, crenças fortalecedoras. Crenças que te façam você impulsionar, te façam você crescer, te façam para você galgar outro passo. Então, como eu estava falando do sentimento, da ferida emocional, que é a da traição, como você controla muito o outro? Você é aquela pessoa controladora, por exemplo, eu vou controlar o meu namorado, porque eu vou controlar, porque tenho medo de ser traída, enfim, ok. Só que a gente não tem controle de nada. Mesmo controlando, não pode acontecer. Vamos falar aí da pandemia. Nós não temos controle de nada. De repente chegou uma pandemia, estamos todos 2 anos dentro de casa. Então, o controle, ele só serve para quê? Para trazer desconfiança, para lhe testar. Falei assim, não, eu não preciso controlar nada. Você não precisa ter controle das coisas. É deixar fazer e soltar. Né? Isso é um exercício diário. É acreditar em você, que você pode ser corajosa, que você pode ser confiável, que você pode ser seguro, que você pode ser equilibrado, que você não precisa ter o controle das coisas. Então, eu queria saber de vocês quem é que é controlador. Se você é controlador, controla algo, controla pessoas, você pode ter essa ferida da traição, que é uma ferida emocional da infância. Então, se vocês quiserem trazer aqui, quais são as feridas que estão fazendo sentido? Estão fazendo sentido para vocês? Está reverberando aí no coração? Eu não me apego. Você quer dizer, você não apega ao quê, Márcia? A Renata está dizendo, controlar nos faz sofrer. Deixar ir foi melhor no meu caso. Isso é muito importante, Renata. Porque, é como eu falo, não está no nosso controle e a gente, quanto a nós e os outros, tem que ter o livre-arbítrio. Se a pessoa quer ficar comigo, maravilha. Se não quer, deixa ela ser feliz com outra pessoa e você feliz. Medo de perder. Medo de perder. Esse medo de perder o quê? Perder algo que você nunca teve? Ou tem uma escassez aí, imputada no fundinho? Porque tudo que é perda é escassez.
De repente é perda de dinheiro, perda de trabalho, perda de casa, perda de qualquer coisa. Você trabalhar essa escassez aí. Não me apego a bem material. Vim sem nada e vou sem nada. Olha, é muito importante. O apego material, o apego, independente do que seja, se você está resolvido espiritualmente, se você está bem com você mesma, não tem problema. É claro que a gente acaba se apegando a algumas coisas, a pessoas, porque existe um sentimento ali, mas é tomar cuidado de não se apossar. Tipo, aquilo é meu, ninguém toca, ninguém mexe. Então, é isso um exercício do quê? Que controle é esse? Né? Que controle é esse? Ninguém é de ninguém. Eu tenho, é como se fosse ter um relacionamento a qual você está com a pessoa, a qual vocês estão somando uma relação. É igual ao trabalho. Você está num trabalho a qual você é pago, você cumpre aquilo que precisa ser cumprido. Agora, controle, apego. A Simone está dizendo aqui, já fui tão machucado que não quero confiar mais em ninguém. Então, você já foi traída, Simone, é isso que está querendo dizer. Você, assim, quando você fala, você já foi machucado que não quero confiar em ninguém, mais em ninguém, isso aqui traz, sabe o seguinte, que as pessoas que chegaram até você, traíram você, e você precisa olhar dentro de você qual foi a primeira vez que você sentiu esse sentimento, você teve esse sentimento. Qual foi a primeira vez que você foi traída? A Cris está dizendo, está fazendo mega sentido o que você está falando. Ah, que legal, Cris. Bom saber. Porque para mim, eu me coloco aqui, tá? Nessa conversa. Esse trabalho aqui é um trabalho de troca, é um trabalho terapêutico que muitas vezes estou também trabalhando em mim, as minhas feridas emocionais. Como falei no comecinho da live, por muitas vezes você não vai ter todas, mas você vai ter algumas. E dessas algumas, você vai trabalhando. Conforme você vai descobrindo, você vai se trabalhando. A próxima ferida emocional é a ferida da injustiça. Você se tornou injustiça quando você surge, vamos dizer assim, quando você é muito rígida. Quais são as válvulas de escape? Quando você é injustiçado, você se torna um adulto rígido. Você se torna um adulto, atrai pessoas frias para você, pessoas que só tá no racional, não no emocional. Você atrai, assim, você é muito direto, reto. Vanessa. A Vanessa está dizendo aqui, eu também fui traída e hoje fico muito difícil de confiar nas pessoas. Vanessa, esse trabalho da traição é assim. A gente, quando a gente está no atendimento do Teta Healing, e você quer falar não, quero falar das minhas emoções, que é da ferida da traição. A gente vai chegar no momento aonde foi a primeira vez que você foi traída. Muitas vezes isso aconteceu lá na tua infância, como estou dizendo aqui agora. Talvez foi alguma traição que você teve lá na sua infância, alguma promessa que seus pais prometeram e não cumpriram, e está repetindo padrões, e você está atraindo as pessoas que estão te traindo. Ou então, na escola, a gente precisa trazer o motivo e trabalhar e fortalecer isso, tá? A Ana Lu está dizendo... Tenho dificuldade de agir pela razão, sempre vou pelo coração, mesmo sabendo que posso me machucar. Olha, por muitas vezes também sou assim, você acaba agindo as coisas pela emoção, mas depois a gente vê o estrago, né? Depois a gente vê o estrago que aconteceu. Mas a gente precisa ver o que é a pura intenção ali, naquele momento. A pura intenção do teu coração. O que o teu coração está te pedindo? Porque a gente tem que ter um equilíbrio, né? O Yin e o Yang. O que é o equilíbrio pra gente? É isso, é dosar. É dosar essas duas polaridades.
A luz e a sombra. A gente tem que dosar mesmo. Tem algumas situações que você vai ser mais emotivo e tem algumas situações que você vai ser mais racional. Depende muito do que vem pra gente, depende muito daquela situação, depende muito do que o assunto está sendo tratado ali, né? Mas isso, é como eu falei, é um autoconhecimento e um autodesenvolvimento para nós crescermos e crescer com as nossas feridas emocionais, trabalhar em cima dessas feridas e ressignificá-las. E ressignificar e não atrair padrões que a gente teve lá na nossa infância. Então, a nossa infância, ela está aí para isso. A gente olhar para ela, respeitar esse momento, ressignificar tudo que você passou. Não é passar borracha, porque a gente não pode passar borracha, porque a coisa vai acontecer, você vai ter várias fases da sua vida que você vai ficar repetindo padrões. A gente precisa olhar com muita cautela, ressignificar aquela situação. Se precisa perdoar, você vai perdoar. Se precisa mandar embora, você vai mandar embora. Se precisa perdoar, você perdoa, mas você quer a pessoa longe de você, mas que você esteja bem. Tá vindo do teu coração, você tá pedindo perdão, tá valendo. Então é isso. É a gente abraçar as nossas emoções, as nossas feridas e trabalhar diante dessas feridas, dessas situações e não deixar reverberar para o nosso futuro. Então, a da injustiça é trabalhar, é isso que eu estava perguntando, se vocês são pessoas que atraem pessoas frias, atraem pessoas rígidas no seu dia a dia, você está sempre no seu racional, e são ambientes que criança que desenvolve o fanatismo por ordem ou pelo perfeccionismo, com a tentativa de minimizar erros de cobrança. Ou vocês foram muito cobrados quando vocês eram crianças, receberam muita cobrança dos seus pais. Isso soma tudo uma incapacidade de tomar decisões e ter confiança em si. Então, isso foi o que aconteceu com você lá na tua infância. Então, sente no corpo de vocês qual dessas feridas emocionais que você sentiu. A injustiça, você já foi injustiçado, hoje você hoje é um adulto rígido, você foi traído, você atrai esses tipos de pessoa para sua vida, você é controlador, você acaba controlando o outro, você tem essa emoção reverberando na sua fase adulta, da humilhação, quais são as pessoas que estão te humilhando, quais são os sentimentos que você está atraindo, quais são as pessoas tóxicas que estão traindo para sua vida, qual é o sentimento de humilhação que você teve lá no passado, atraído narcisistas e sociopatas, sim. Ou você já teve pais narcisistas, ou então você houve algum sentimento de medo ou de rejeição que você passou na sua infância, que você está traindo o quê? A fuga, a dependência de sentimento, o medo de ser aceito, o medo de expressar a sua voz. Por muitas vezes, eu não tinha essa coragem de expressar o que eu queria expressar, por medo das pessoas. Porque uma vez, eu vou trazer aqui para vocês, na minha infância, quando eu era pequena, eu fui humilhada na sala de aula, porque eu não soube falar uma matéria e as pessoas riram de mim e eu travei. Só que isso você descobre, é claro, fazendo trabalho interno, trabalho terapêutico, que você vai, você se encontra em frente dessa situação. Aí hoje você se torna um adulto mais o quê? Mais destravado, faz limpeza dessas crenças. Daiane está dizendo, o que causa do transtorno de pânico. Uhum. Exatamente. A gente precisa abraçar essa criança, deixar essa criança fortalecida, para que sejamos adultos mais fortalecidos, adultos mais empoderados e adultos sem vitimismo.
Porque ficar num papel de vítima é muito fácil, né? Ou ficar no papel da zona de conforto é muito fácil. Porque de conforto não tem nada, né? A gente acabou de virar o ano, a gente acabou de... Nós temos aí 365 dias, a gente tem menos terra já, né? Porque nós somos já dia 4 de janeiro, para a gente reescrever, contar nossas histórias diferentes e tentar mudar mesmo, não tem mudar só de boca para fora, fazer uma autoanálise, mudar mesmo do seu sentimento, porque por muitas vezes a gente fica enraizado em sentimentos de medo, culpa, humilhação, abandono, que não faz a gente crescer. Já percebeu? A gente não cresce. A gente fica só paralisado. E isso afeta em relacionamento, isso afeta a questão de dinheiro, porque por muitas vezes a gente acaba não gostando do dinheiro, de uma certa maneira, porque seus pais precisaram trabalhar muito cedo para conseguir dinheiro, para poder dar um melhor para você. E às vezes você vê isso com uma forma punitiva. E aí você fala, hoje eu não tenho dinheiro. Mas por que hoje eu não tenho dinheiro? Mas por quê? Porque quando você era pequeno, a gente era pequeno, nossos pais precisou sair para trabalhar. Então a gente não tinha a maturidade. Então tudo isso reverbera na nossa vida. A Alexandra está dizendo aqui, eu fui muito injustiçada, mas foi na fase da adolescência. Então, quando a gente fala da criança interior, hoje eu fiz um exercício que era esse exercício da criança interior. Só que veio uma cena na minha mente que não foi da criança, foi na adolescência. Só que eu fiz, eu ressignifiquei aquilo. Porque hoje eu sou adulta e está tudo bem aqui agora. Então eu vou abraçar, eu vou confortar tanto minha criança, tanto meu adolescente. Porque na adolescência está ali, saindo da criança, subindo para a adolescência e não tem a maturidade ainda, né? Tantas responsabilidades. A Natália está dizendo assim, quando você não se acha, acho que faltou o resto da frase. Quando você não se acha merecedora de prosperar. Quando você não acha merecedora, porque existe aí situações de humilhação na sua vida. Alguém te humilhou, alguém te bloqueou para que você não prosperasse. Quem são essas pessoas? Às vezes não vai vir na sua mente agora, mas no trabalho de consulta Theta Healing, a gente consegue, por uma meditação de teta, ondas tetas, a gente consegue levar essa situação. Quem foi a pessoa que te humilhou? Quem foi a pessoa que te causou esse sentimento? Quem é a pessoa que precisa ressignificar isso? Precisa trazer uma crença fortalecedora. Para a gente trabalhar esse sentimento de não merecimento. Porque aí existem muitas crenças. O que eu estou trabalhando neste momento é exatamente isso. Porque a gente não consegue manifestar algumas coisas que a gente sempre coloca no final do ano. Olha, para o ano seguinte, eu quero manifestar isso, 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 isso. Quando não acontece, pode ter certeza que tem uma crença limitadora ali. Então, você precisa fazer um exercício de olhar essa crença limitadora que não está te deixando prosperar, que não está te deixando você alcançar manifestar aquilo que você deseja. Então, é exatamente isso. Existe sempre situações, existe sempre uma questão ali por trás de todas as crenças que a gente acaba recebendo, existindo na nossa vida. A injustiça foi principalmente pela família do meu marido. E eu consigo perdoar. E já é um primeiro passo, o perdão. Mas existem coisas que você precisa ser trabalhada para você poder se sentir merecedora, se sentir próspera. A Ana está dizendo. Exatamente, eu trabalho muito e às vezes não me acho merecedora de conquistar algo. Então a gente precisa trabalhar aí seu auto-amor, sua autoconfiança, seu autocontrole, de ser merecida, ser merecedora de tudo isso, ser valorizada, a valorização. Precisa ser trabalhado muitos sentimentos. Precisa ser trago para você esses sentimentos de valorização. Porque as pessoas só vão te valorizar a partir do momento que você se sentir valorizada.
As pessoas só vão gostar da gente se a gente primeiro se amar. É bem aquele exercício, é bem aquela explicação da aeromoça, quando a gente entra no avião, quando a gente está com o nosso filho do lado, o que, que eles explicam? Se acontecer alguma pânico, acontecer alguma coisa no avião, vão cair as máscaras. As máscaras têm que ser colocadas onde primeiro? Primeiro na gente, para depois salvar o outro. Então, nesse momento, a gente tem que ser, neste caso, olhar para a gente. Quem é a primeira pessoa que a gente precisa amar? É a gente primeiro. Porque quando a gente nos ama, a gente trabalha nossos sentimentos, a nossa valorização, o nosso merecimento, o outro vai enxergar isso da gente. Então precisa perceber isso aí, o que está acontecendo dentro do seu coração. Eu estou quase terminando essa live. Eu queria deixar aqui, são essas feridas emocionais que a gente traz da nossa criança interior. Eu vou fazer uma vivência da criança interior gratuita. Vai ser a primeira vez que eu faço gratuita, aberta, para que esse 2023 a gente consiga limpar essas crenças que estão nos limitando. É claro que não é numa vivência que a gente vai resolver todos os problemas. Mas eu quero fazer essa vivência para que a gente consiga trabalhar esses sentimentos que vocês trouxeram aqui. Os sentimentos da humilhação, da rejeição, da traição. Se você realmente está comprometido com você mesma, está comprometida de mudar de vida para 2023, mudar de emprego, ter um relacionamento que a pessoa seja sua alma gêmea, que tenha relacionamento compatível à forma que você quer, participe da minha vivência. Essa vivência, ela vai ser sexta-feira agora, vai ser uma sexta-feira e vai ser gratuita. Eu vou sair dessa live, vou fechar. Vocês vão entrar aqui no meu perfil, que é Dri Rodrigues TM. Coloca lá, Adri. Meu nome é Adriana, coloca Adri, eu quero. Eu vou mandar o link para vocês participarem dessa vivência, tá? É uma vivência gratuita. É raro eu fazer isso. Aproveite. E aí eu vou fazer essa vivência dessa criança interior, para a gente trabalhar essas feridas emocionais. E quem tiver interesse é só entrar no meu perfil agora e escrever lá, eu quero, Adri. E aí vocês puderem já me seguir, fique à vontade. E vamos na próxima semana, estou aqui com vocês. Qual horário? É à noite. Eu trabalho, né? No período, tem horário comercial, e eu consigo fazer por volta das 20 horas. 20 horas é um horário bom, né? Todo mundo já está em casa, e aí consegue fazer essa vivência. Então, hoje, essa meditação, vou dar continuidade à meditação na vivência. Eu ia fazer uma agora aqui, mas não vou fazer, vou deixar surpresa lá, tá? Só vou pedir para você escrever, Cris, no meu Instagram. Eu vou pedir para você ver, eu quero, Adri. Escreve lá no meu Instagram, que é isso que está aparecendo aqui, Dri Rodrigues TM. Escreve lá, eu vou continuar aqui a live, mas eu vou fechar a Vida Gratidão, vocês escrevem no meu Instagram. E a continuação dessa live vai ser nessa vivência, tá bom? Então, gratidão por vocês estarem aqui comigo. Escrevo, Adri, eu quero no meu perfil, no meu Instagram. E meu filho acabou de espirrar. E a próxima semana estarei aqui. E vamos juntos e juntas seguir o 2023 diferente, realmente com vontade de transformar nossas vidas e transformar e mudar as nossas crenças limitantes que limitam o nosso trabalho, nossos relacionamentos e os nossos sonhos, tá bom? Um beijo, fique com Deus e até semana que vem. Tchau! Quero sair aqui, vamos ver se eu consigo sair. Espera um pouquinho. Vi, você consegue sair? Deixa eu ver se você consegue sair. Pera aí, gente, aqui é tudo muito moderno para mim.